aproveitem tudo que vem por hoje, porque hoje tem um episódio muito especial, estou bastante contente. Tem uma pessoa aqui comigo hoje que é uma amizade muito genuína que veio do digital. E eu gosto de dizer que, assim, às vezes tem algumas pessoas que elas não são família, elas não são amigas da vida, mas que muitas vezes te apoiam muito mais do que aquelas pessoas que dizem realmente ser suas amigas. Então, por isso que eu estou bastante contente. E essa pessoa vem com a gente hoje para falar sobre 2 temas muito importantes, que principalmente 2 temas que regem a nossa vida, que a gente muitas vezes acaba negligenciando, que é saúde e família. Para ser mais específica, a gente vai entrar em assuntos sobre crossfit e paternidade, mas ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, então eu vou deixar com ele, com vocês. Tiago, bem-vindo. Alguns o conhecem como o pai no ódio, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso, mas bem-vindo, prazer, estou muito contente de ter você aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Acho que esse episódio já estava há muito tempo para sair, né? É verdade, faz tempo que a gente fala, né, no Instagram, conhecemos por lá. Verdade. E eu que agradeço o convite, é uma honra para mim estar aqui, poder participar do seu podcast, né, torcendo sempre pelo sucesso dele, e agora estou aqui, finalmente. Finalmente, pois é. Antes da gente começar, eu só quero fazer um agradecimento especial para quem ajuda a gente a fazer isso aqui tudo acontecer. Então, obrigada, HD Marketing Digital. Então, se vocês estão aí à procura de alguém especializado em marketing para ajudar vocês a impulsionarem os seus negócios, eles são especialistas em fazerem marcas serem lembradas no mercado. Aqui na descrição desse vídeo já tem todas as informações deles. Se vocês querem conhecer um pouco mais, só acessar as informações deles. E também tem todas as informações do Thiago. Acessem aí para conhecer ele, as redes sociais dele. Garanto que vocês vão gostar muito. Mas, ao longo desse episódio, vocês vão poder conhecer muito mais ele, sobre a jornada dele também. Garanto que vai valer muito a pena. E, bom, Thiago, você sabe, você acompanha, né? Eu gosto muito de começar o nosso primeiro bloco conhecendo e contando a trajetória das pessoas, não só para inspirar, mas também para entender que as pessoas são muito mais do que aquilo por trás das telinhas, né? As coisas não acontecem do dia para a noite, mas mais do que isso, existe muita batalha, muito esforço ali, muitas coisas que regem tudo aquilo que a gente faz, né? E eu gosto sempre de fazer a pergunta, quem que era a sua mini versão? Quem que sua versão criança queria ser quando crescesse? E como que essa jornada foi se transcorrendo, né? Isso se realizou ou não? Isso mudou ao longo do caminho? Quem que é o Thiago? Quem que é o pai no ódio? Como que isso aconteceu? Então, quando eu era criança, eu acho que eu não me lembro de ter definido o que eu gostaria de ser quando adulto, né? Uma profissão específica, alguma coisa assim. O que eu me recordo bastante são coisas que eu gostava, né? Bastante naquela época. E que o que eu gostava tem a ver hoje com o que eu faço, né? Com o que eu trabalho, com o que eu me formei e tudo mais. Então, basicamente, eu gostava bastante de desenhar. É uma coisa que eu gostava, né? É uma curiosidade aí, acho que ninguém sabe dessa. Mas foi por causa desse gosto pelo desenho que eu acabei me tornando publicitário e trabalhando com direção de arte em agências aí na minha jornada durante anos, né? Hoje não trabalho mais nessa área, mas é minha área de formação e ainda, evidentemente, uso habilidades que eu adquiri e trabalhei nessa época, inclusive quando eu resolvi abrir o perfil, né, do Pai no Odin, usei todo meu conhecimento de publicitário ali para criar a minha identidade visual e, enfim, as outras coisas. E a outra coisa que eu gostava muito de quando criança era movimentar, esportes no geral, gostava de experimentar esportes diferentes, né? Eu tive o privilégio de estudar numa escola, na minha época, que tinha bastantes modalidades ali para a gente fazer, experimentar não só a educação física, mas extracurriculares também. Então, a gente sempre estava brincando e eu era sócio também de um clube que tinha várias possibilidades também para a gente poder experimentar. Então, é isso. A gente passava, principalmente nas férias, o dia inteiro no clube, jogando. Cada hora era uma modalidade diferente. E eu nunca fui
atleta de nenhuma das modalidades, mas eu tava sempre lá. Tava sempre no meio. sempre experimentando essas coisas. Até as modalidades, eu costumo brincar que até vôlei e basquete eu jogava, mesmo sem ter tamanho, né? Para aquilo, eu era o menorzinho dos meus colegas, dos meus amigos, mas estava lá brincando, sempre estava no meio, porque o importante não era o resultado, o importante era a diversão, né? E tudo mais para criança dessa forma. Então, é isso, né? Isso tem muito a ver com o que eu acabei trazendo hoje para minha vida adulta, né? Então, Eu vou me expor aqui, você me falou um negócio que me trouxe uma memória de criança. Minha mãe, quando eu era pequena, ela me chamava de quarta-feira. Ela falava que eu tava sempre no meio das coisas também. Eu fazia isso. Eu adorava. E aí, depois, como é que foi? Você decidiu fazer o quê? Como, né? Como é que foi seu talvez, não só adolescência, assim, mas com aquele momento que você fala, pô, vou fazer faculdade, eu vou pro mercado de trabalho. Como que foi esse seu momento na sua vida, assim? Então, eu tenho, né, um tio, o irmão da minha mãe, que é publicitário. E ele tinha uma agência na época e ele fazia mais ou menos exatamente o que eu gostaria de fazer, digamos assim, né? E eu me inspirei um pouco nele também para isso, para poder conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer como funcionava uma agência de propaganda nessa época, né? Era tudo ainda muito manual. Eu sou das antigas, da época que as ilustrações eram feitas à mão mesmo, então eu tive contato com essa apresentação da agência dele e acabou me despertando essa vontade de me tornar publicitário também. Então foi quando eu lembro de, né, aquela fase da gente do vestibular, de escolher, né, o que fazer. Eu não tive, parece que, muita dificuldade. Para mim, estava um pouco óbvio que seria publicidade. Bom, então, embora depois, pelos caminhos, eu não trabalhasse mais com agência, né, saí da área, mas é o que eu falei anteriormente, acabo usando esse aprendizado, essa expertise para outras formas, né? Então, até a minha própria autoimagem ali, minha promoção dentro do Instagram, né? Esse crescimento rápido que eu tive ali no perfil também, né? Até de forma surpreendente, não esperava tanto. E me ajudou, contribuiu para isso, então foi assim uma consequência natural dessa escolha minha. E você viveu, cresceu sempre na mesma cidade, né? Até a faculdade, sim. Aí quando eu... De onde que é, aliás? Só para o pessoal saber de Sim, onde você eu sou de Catanduva, uma cidade no interior de São Paulo. Cidade pequena, 100 mil habitantes aproximadamente. E aí eu fiquei lá até a época da faculdade. Aí quando eu fui fazer faculdade, eu fui para Uberlândia. Ah, tá. Que por coincidência é onde eu moro atualmente, né? Por outros motivos, mas enfim... fui para Uberlândia, que era onde meu tio tinha essa agência. Tá. Então, até na época de faculdade, eu já comecei a estagiar com ele também e depois trabalhar, né, como efetivo. Então, além da minha faculdade, foi a minha escola prática também. E aí, teve alguma coisa depois disso? Onde que entrou o CrossFit? Como é que foi? Você atua nisso profissionalmente? Como é que foi esse embrolho nesse meio tempo? Eu não sei, às vezes, eu não sei se tem gente que deve pensar que eu sou coach, alguma coisa assim, mas eu não sou, na verdade. Eu não sou coach e também não sou atleta profissional. O CrossFit é uma longa história, mas assim, vou tentar resumir. Eu estava já com 36 anos, se não me engano, e nessa época eu estava morando em Balneário Camboriú. E era uma época que eu estava sem fazer nenhum esporte, eu estava sem fazer nada, né? Porque depois, na época de faculdade, mais adulto, eu fiz muito tempo musculação e jiu-jitsu também. E sempre gostei, né? Até da musculação. Nunca achei a musculação... chata, desagradável, né? Igual... eu acho. Hoje eu também não consigo mais, mas foi o CrossFit que estragou isso, né? Eu vou chegar lá. E
E aí eu sempre tive, né, atividade física, sempre gostei, nunca quis ficar parado. Eu acho que o esporte, ele faz parte do nosso desenvolvimento, até do bem-estar mental, enfim. Acho que é super importante para complementar as outras áreas de desenvolvimento. Mas nessa época que eu estava morando em Balneário, eu estava um período parado, sem fazer nada, nenhuma atividade, porque eu cheguei lá na cidade, não conhecia ninguém, né? Foi uma mudança com foco em trabalho nessa época, enfim. E eu fui fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal que tinha a ver com um propósito, inclusive. E aí foi nesse treinamento que a gente, fazendo as dinâmicas e tudo mais lá, eu resgatei algumas coisas, inclusive o que eu gostava quando eu era criança. E aí o esporte apareceu forte nesse cenário. E quando eu voltei já com algumas outras planejamentos, né, desse resultado desse treinamento, uma delas era voltar e procurar fazer alguma atividade física novamente, porque isso me fazia bem, né, num contexto total, assim, geral. E aí, o que eu fiz? Me matriculei numa musculação, nessas Academia de redes, academia assim. de redes, e aí não deu certo, não rolou, eu não consegui nem completar um mês Só lá. frustrou, só, Exatamente, porque até acho que já era outro Thiago, né, outro contexto, já estava bem mais maduro, e a academia de rede era totalmente diferente daquela musculação que eu fazia antigamente, né, que era uma academia de bairro, tinha todos os amigos lá conversando e até dando risada, brincadeiras durante o treino. E hoje em dia tudo mudou, né? Hoje as pessoas vão treinar com o fone de ouvido, é um negócio mais centrado, ninguém conversa com ninguém. Individualizado, né? E assim, pra mim não deu certo, eu não consegui. E aí eu lembrei, eu falei, não tô gostando, eu vou procurar ver se eu acho um CrossFit aqui. Mas você já tinha ouvido falar de CrossFit antes, Então, assim? quando eu morava em Catanduva, depois que eu me casei, eu me formei em Uberlândia, depois fiquei um tempo lá, depois me casei e aí fui para Catanduva, voltei para minha cidade natal. Em Catanduva, eu fazia jiu-jitsu, né? Treinava jiu-jitsu lá. E no lugar que eu treinava, tinha CrossFit também. Ah, tá. Eu nunca cheguei a fazer o CrossFit naquele local. Nunca fez Mas eu ficava tal vendo. da aula experimental. Não, nessa época não. Te deixa sem andar uma semana. Eu passei por isso lá em Balneário, todo nessa mundo passa. época. Quando começa, você passa. E aí foi isso. Eu ficava vendo o pessoal fazendo, o CrossFit estava no começo, assim, bem experimental, ninguém sabia fazer nada dos movimentos, nem o pessoal que treinava lá direito, nem os instrutores, nem os coaches. Então foi assim, eu via só, mas nunca tinha chegado a experimentar. Aí foi por isso que eu lembrei. Eu falei, eu não vou procurar luta aqui, vou fazer uma atividade tipo CrossFit. Aí fui lá fazer a tal da aula experimental. E aí foi assim, foi isso daí que você falou, foi bem complicado. Cara, ainda mais... eu lembro, desculpa te cortar, mas eu lembro que a minha primeira aula, eu faço também, galera. Não com o Thiago, né, com a Isa que tá aqui no backstage, mas tem 10 meses agora que eu tô fazendo. Cara, parece que eu sou um bebê ainda na modalidade. Isso que depois a gente vai chegar lá, mas, cara, minha primeira aula, eu fiquei literalmente 7 dias sem esticar o abdômen, assim, porque teve muito core nesse dia. E eu falei, gente, o que é isso? Eu não quero voltar para esse lugar. Aqui estou eu, 10 meses depois, praticando a mesma modalidade. Mas a gente chega lá. E a aula experimental é para ser leve, né? Mas o leve da aula experimental, para quem tá sedentário ou para quem tá sem fazer nenhuma atividade, é sofrido, né? É só quem já tá em algum esporte que vai... E eu sempre fui ativa, hein? Mas que eu acho que eu peguei meio pesado. Eu sei que deu uma exagerada. Pode ser, provavelmente. Não quero assustar quem tá em casa. Mas eu Faça um CrossFit.
Eu costumo falar que tem dois tipos de pessoa na aula experimental do CrossFit. As duas vão sofrer do mesmo jeito. Não tem como. Uhum. Mas uma vai sair correndo, nunca mais vai voltar, porque passou mal, porque ficou dolorida, porque desmaiou, vomitou, enfim. E vai falar que não é pra ela aquilo, que é coisa de louco e tudo mais. E o segundo tipo, que é aquela pessoa que vai entender que ela teve tanta dificuldade na aula exatamente porque ela tá sem condicionamento físico. Essa fui eu. Eu também, né? E assim, foi legal porque desde quando eu fiz a aula experimental, há quase 9 anos, né? Eu nunca mais parei. Eu sempre, daquele dia, eu já no outro dia me inscrevi lá, né? Comecei a fazer 3 vezes por semana. Eu tô nesse ainda. Você vai mudar em breve. E aí, depois passei para todos os dias, né? Evidentemente, tem que ter o descanso, né? Faz parte também da evolução. Mas desde essa época até hoje, eu nunca parei, né? Então, o que leva o progresso é essa constância, né? Porque eu tenho colegas que começaram, pararam. Nessa época, inclusive, tive colegas que fizeram aulas também, fizeram um tempo. E depois não deram continuidade, hoje estão aí tentando voltar. Não houve uma evolução, né? Então é isso. Foi essa constância mesmo, esse objetivo de fazer e até fazer com dedicação, né? Com constância, que me trouxe alguns resultados, né? Me trouxe essa evolução, até técnica, né? Bastante técnica, porque a parte técnica, o refinamento dos movimentos e tudo mais, você vai adquirindo com os anos e vai aprendendo com os anos, né? Então, eu tô aí há quase 10 anos treinando CrossFit, até hoje eu aprendo coisas novas e melhoro algumas coisas, sim, faz parte do processo. Eu vou querer saber bem mais sobre isso depois. Vou puxar essa caixinha de volta. Beleza. Só para fechar a caixinha da aula experimental, acho que a sensação que eu tive foi, cara, como é que eu treinei 17 anos de vôlei. Eu sempre fiz esporte a vida inteira, sempre fui muito ativa. Nunca, assim, o vôlei com performance, teve uma época que eu joguei federação e tudo mais, fiz, Mas, assim, federação, categoria de base, mirim, era a questão, federação nova, né? Então, você não tinha a elite, a alta performance no sentido adulto da categoria. Mas acho que a minha visão foi assim, como é que eu fiz tudo isso a vida inteira e uma aula dessa tirou onda com a minha cara desse jeito? Então foi, acho que quase um desafio do tipo, como que essa pessoa fez uma aula desse jeito do meu lado e eu sofri assim? Então pegou um ponto meio, acho que um pouco do ego assim, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. E aí, enfim, eu continuei, né? Então, mas enfim, a gente fez um parêntese grande aqui, desculpa te cortar. Acho que você estava contando, né? Como é que você foi parar no CrossFit, aí como é que isso tudo levou e chegou até onde você chegou? Acho que talvez você fosse chegar nesse ponto, né? Não sei. Assim, tem uma fase nesse tempo que eu comecei o CrossFit e até hoje que a gente viveu a pandemia, né? É verdade. Que tem muita gente que parou ali ou desistiu, ou pelo menos parou nesse tempo e depois retornou. Mas eu sou da turma que continuou mesmo na pandemia. Entendi. Então, tem uma história também por trás disso, porque quando a pandemia começou, a gente começou a ter que treinar de máscara, né? E assim, era terrível, né? Treinava porque era obrigatório, mas era... Quem teve essa experiência sabe que é praticamente impossível, né? Não tem como. Muito difícil. E aí as coisas foram mudando, né? De fases, de etapas na pandemia. Aí teve a fase que proibiram treinos coletivos. Aí a gente começou a treinar com o portão fechado, como se não tivesse lá, como se não fizesse barulho, Mas né? isso aconteceu, eu acho, que em tantas... Não só modalidades, né? Tantas outras frentes, assim, que... Enfim, eu achava um absurdo aquela questão de restaurante, né? O Covid, ele só te pega em pé, né? Porque em pé você ficava de máscara, mas sentado no restaurante você podia tirar. Exato. Como assim? Mas, enfim, isso tem várias camadas da sociedade, necessidade de negócio, são outros papos que, enfim... Aí proibiram a gente de treinar lá de porta fechada e a gente passou pra calçada, em frente do... passar com a gente já corre na rua mesmo? em frente... É verdade.
a gente passou para calçada em frente do box, né? Ficamos treinando ali também, até que implicaram com isso também. A gente teve que parar de treinar na frente do box e treinar em praça pública. Né? Tanta coisa para implicar os caras que tá querendo cuidar da saúde. Exato. Mas aí a gente não desistia, né? Somos brasileiros. Aí saímos de lá de frente da calçada, fomos treinar numa praça que tem lá, levava os equipamentos, o pessoal levava pra gente continuar as atividades. Aí chegou até a parte também do lockdown, que aí não podia sair mesmo de casa, né? Mas a gente não desistiu, não. Tinha uma turminha. Isso é que eu queria sofrer, né? Porque o CrossFit é difícil agora. Quem sobrou nessa época, a gente marcava um horário, tipo, não lembro agora, mas vamos supor, 18, 19 horas. A gente conectava online. Essa turminha. Eu era dessa galera. E todo mundo fazia ao mesmo tempo, cada um na sua casa, para continuar os treinos. E claro se incentivar, né? Claro que esse treino em casa, ele não era tão forte, né? Tão exigente quanto o que a gente está acostumado. Mas era o que tinha e essa galerinha quis continuar e foi. Legal. E aí, quando tudo voltou, as aulas presenciais mesmo, o box abriu, a gente continuou treinando com o mesmo preparo físico, né? Sem perder aquele condicionamento que já tinha adquirido. Pô, que legal. E da onde surgiu o pai no WOD, né? Como é que foi essa história? Então, eu tinha já um perfil no Instagram, era um perfil pessoal, mas ele era aberto, né? E, claro, eu postava já coisas de crossfit dele, todo crossfiteiro posta treinos, né? Mas tirar foto não valeu. Exatamente. E o que acontece? A maioria das pessoas que eu tinha ali, que eram amigos, familiares e tudo mais, não era do crossfit. Então, desculpa. Não, imagina, fica... Tudo que eu postava lá não tinha relevância para aquela audiência, né? Então, um dia eu pensei assim, pô, eu tô com quase 45 anos, né? Eu treino com alta intensidade, mesmo já nessa idade. Eu acho que vai ser legal compartilhar um pouco dos meus treinos, inspirar, talvez, algumas pessoas com isso e tudo mais. Você quer saber? Eu vou abrir um perfil novo só para CrossFit. Porque aí vai ficar claro que ali eu só vai ter isso. Então, se você não quiser ver, é só você não seguir. Mesmo se você conhece pessoalmente, você fica lá no outro perfil e eu fico agora nesse aqui postando as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto e tudo mais. Então, foi mais ou menos isso. Começou daí, né? Não tinha, acho que nem ainda o nome, não tinha criado ainda esse nome. Tá. Mas foi onde eu comecei, foi em maio, se eu não me engano, do ano passado. Caraca, foi rápido mesmo, então. Foi. E aí eu comecei a compartilhar alguns treinos e tudo mais. E aí ficou forte mesmo e começou a ter relevância, porque acho que foi na primeira semana. É aquela sorte, né? Mas aconteceu, eu tava gravando meu treino, já tava gravando os treinos para postar. E a Helena, minha filha, para quem não conhece, né? Quando eu falar a Helena aqui é ela já treina também CrossFit, né? Lá onde eu treino tem o Cross Kids. Então, enquanto eu tô fazendo meus treinos, ela tá lá também fazendo o treino dela com as outras crianças. E aí teve um episódio lá que ela tava fazendo alguma coisa, ela se desequilibrou lá, bateu a cabeça e veio com a professora chorando ao meu encontro, né? Pra eu ver o que tinha acontecido e tudo mais. E aí, nesse momento, eu parei o meu treino, tava no meio do WOD, eu parei tudo pra acolher ela, né? Pra dar um colo, pra consolar, pra conversar com ela e acalmar ela, mas não tinha sido nada grave. E aí, sem querer, como a câmera tava ligada pra focar ali e filmar meu treino, acabou filmando todo esse cuidado meu com ela, né? Que é o meu cuidado em sempre, não só ali, né? Não só naquele momento. É o cuidado que eu tenho com ela em todos os momentos, né? Desde que ela é bebê. Então, acabou captando isso e aí eu acabei editando e publiquei essa parte, né? Foi onde que eu posso dizer assim que foi o primeiro vídeo meu que viralizou. Então, Eu comecei a te seguir por causa desse vídeo. Ah, que legal. Você viu? Foi o que chegou pra mim.
Então, assim, bastante gente começou a me seguir de lá e o perfil foi crescendo, assim, de uma forma muito rápida e eu não esperava isso. Uhum. Eu sabia que poderia ter alguma relevância, meu perfil, as coisas que eu gostaria de compartilhar, não só os treinos, mas alguns conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Uhum. Mas eu não sabia o quanto isso era relevante, o quão rápido isso poderia acontecer. E realmente me surpreendeu nesse aspecto, né? E aí você decidiu mudar o nome do perfil. Não, na Foi uma verdade... oportunidade, né? na verdade, eu já tinha, né? Acho que era... na verdade, é porque eu comecei, acho que no TikTok postar. Uhum. E no TikTok não virou nada. É. Ali é um outro tipo de conteúdo, diferente, né? é diferente, né? Eu falo assim, sem vergonha nenhuma, que eu não sei Eu jogar também. o jogo do TikTok. Eu acho que eu não tenho idade para isso. Mas, enfim, eu comecei antes lá no TikTok e eu não tenho nem 2.000 seguidores lá no Uhum. TikTok, mais ou menos com o mesmo conteúdo, né? Uhum. Mas no Instagram funcionou. O Instagram funciona muito bem, né? Desde o começo. Então, foi com o intuito de criar uma persona, né? Uma identidade que eu acho que faz muita diferença lá dentro do Instagram. Uhum. Que eu pensei, cara, quem eu sou, né? Então, Uhum. eu sou um pai, né? Assim, é o que... Legal. É o que me define mais e o CrossFit também. Uhum. Então, essa ideia desse nome surgiu para unir essas duas coisas, né? Uhum. É o pai ali dentro dos WODs, dos treinos, diários, né? Que vão legal. estar... E aí é isso, eu mostro um pouco mais de CrossFit ali dentro, né? Uhum. Porque é onde o pessoal tem que é o público, que eles querem ver, Uhum. mas um pouco também dessa parte minha, né? De Da pai. pequenina, né? E Legal. aí tem a ideia do pai, não no sentido literal, né? Não só a mostrar a Helena, mas o pai é aquele que ensina, dá conselhos, né? Também. Então tem essa parte também de que essa figura do pai ali tem a ver com o que eu queria passar, né? Algum conhecimento, ainda tenho bastante coisa para compartilhar. Vamos falar disso também, então. Já deixa anotado aqui. E aí, só pra gente não fechar essa primeira parte da história, assim, fechar uns pontos, como é que tá a tua vida hoje, assim? Então, como é que você tem feito, né? Você leva essa frente muito forte do CrossFit, mas ela é um hobby, ou você tá profissionalizando, eu vi que você tá com uns patrocínios, um pessoal te apoiando, né? Quiser, enfim, fazer teu merchan, chamar umas marcas, fica à vontade de usar esse espaço, mas só resume pra gente, então, o que você tem feito hoje? Acho que você tem essas 3 frentes fortes, você ainda continua com as empresas ou não? Como é que você tá hoje e o que você tá buscando daqui em diante, assim? Sim, então. Eu acabei me tornando influencer sem querer, né? Agora, Eu não daqui gosto pra muito frente... desse rótulo, mas aí começou a ter as marcas me procurarem para fazer parcerias, né? Legal. E tudo mais. E eu acho que foi muito bem-vindo, porque o CrossFit acaba sendo um esporte caro se você for para manter, né? Comprar acessórios, inscrições de campeonatos e tênis, enfim. Eu que eu diga, viu? E acho que como todo hobby, né, e todo esporte, você tem esses gastos e tudo mais, então acabou sendo legal isso acontecer porque acaba sustentando o hobby, sustentando o próprio geração de conteúdo ali dentro e tudo mais, né? Então é legal, não é nada que dá para deixar rico, né? Mas realmente sustenta. Não agora, né? Não agora, Você né? não sabe o dia de amanhã. Quem sabe, né? Com 200 mil Eu boto fé. seguidores, aí a gente chega lá. Eu vou te chamar de novo daqui a alguns anos, a gente conversa de novo, você vai ver Boa, só. é isso aí. E aí teve um... Isso a gente continua, e eu assim, sou muito criterioso com as empresas que eu faço parceria. Eu não é com todo mundo que eu gosto, né? Que eu fecho, tenho várias recusas ali, coisas que eu acho que não faz sentido, coisas que eu não acredito que tem relevância para mim e para o público. Então, o que eu divulgo ali são coisas que eu realmente uso e aprovo e recomendo. Então, É verdade. Eu vou falar que é verdade, porque meu grip que eu tô usando foi porque você recomendou. Falou, eu uso, a Isa usa, é bom, pode usar. Eu falei, então tá bom. é verdade. Não, mas tem que ser, né? Faz sentido. Eu faço a mesma coisa com Eleva, pra mim, assim, eu
Como não é, eu digo assim, como não é meu ganha-pão, eu falo, cara, não faz sentido eu trazer por trazer. E a gente tem um Exato. propósito muito forte para não levar a verdade para quem tá acompanhando a gente, né? É Então, isso. Então, o próprio grip é o grip que eu uso mesmo no dia a dia o e grip, para quem não para sabe, né? Vamos competição. falar a linguagem aqui, cara, é o quê? Uma proteção que a gente usa na mão, né? É, Para pegar na para os barra. movimentos de barra suspensa, né? Que são os ginásticos. E se a gente não usar esse equipamento, a mão fica toda arrebentada. Boa. E é isso. Então, assim, são parcerias com empresas que eu acredito. Tenho algumas novas também para anunciar, mas também... Boa, Sim, parabéns. obrigado. E aí são essas... Aí tem um capítulo também a mais aí nessa história toda, que ano passado estava tendo seletiva do TCB lá em Sorocaba e por coincidência eu estava com a Isabela lá na cidade e nem sabia que estava tendo a seletiva, mas eu falei para ela, vamos lá pra gente assistir. Ó, o tiro no pé. E fomos. E aí, cara, eu fiquei, assim, fascinado com aquele cenário, sabe? Eu já participei de outras competições de CrossFit, mas nada naquele porte. Assim, é muito legal o ambiente, assim, é impressionante. E aí, naquela visita ali, naquele momento, me surgiu uma vontade de participar, de estar lá um dia competindo também, entendeu? E eu Entendi. nunca tinha despertado para isso, né? Eu sou competitivo de natureza, né? A gente tem um perfil assim, mas os campeonatos que eu participei sempre foram locais, sempre foi em dupla ou em trio, né? Nada com essa relevância. Mas aí surgiu essa vontade, e aí alguns seguidores até me incentivaram com isso também, né? Nossa, mas você é muito brabo, e não sei o quê. O pessoal fica fazendo, às vezes, acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? E aí me incentivaram a começar também essa jornada, né? Então, de quando eu comecei o CrossFit até atualmente, até 8 anos mais ou menos completos, eu sempre treinei só com a turma. Eu nunca fiz planilha, nunca tinha feito, né? Agora eu estou fazendo por um momento com esse objetivo de disputar os campeonatos, principalmente os campeonatos que são mais referências para mim, né? Dentro desse contexto do CrossFit. E aí, para isso, eu passei a fazer um programa específico, uma preparação, feita inclusive pelo meu coach lá de Catanduva, que é onde eu aprendi, evoluí e é quem eu confio realmente para me preparar para isso, né? E tô fazendo. Mas, assim, a diversão mesmo, né? A parte gostosa do CrossFit é treinar com a turma. Então, assim, eu sinto falta, porque agora eu não tô treinando mais, né? Faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu tô treinando, assim, mais especificamente, né? A Isabela me acompanha nessa rotina, que ajuda bastante, né? Porque senão treinar completamente sozinho é um desafio, são para poucos, né? Estou olhando aqui pro lado porque ela tá aqui no backstage, tá, galera? Então ajuda bastante nesse quesito, mas Ter alguém assim... que treina junto, que incentiva, faz diferença também, Faz. né? Não tem nem o que dizer. Então, eu ponho ela pra sofrer também, junto Treinar comigo. também. Eu ponho ela, eu ponho a filha, aparecer na frente, vai junto também. Exatamente. E Boa. aí, é isso, eu tô me preparando para disputar esses campeonatos. Não é nada com pretensão profissional, até nem cabe, né? Mais na minha idade, eu acho que... Nunca diga nunca. Mas é isso, Legal. eu participei de 3 seletivas online recentemente, né? A do TCB, a do Monstar e um campeonato internacional que é na Colômbia, que chama Latam Masters. É um campeonato homologado pela CrossFit, que é exclusivo para Master, acima de 35 anos, aí tem as várias categorias. É porque isso que eu ia perguntar, são categorias. Você fala, não é mais pra mim, mas você pode competir na tua categoria. Sim, na minha categoria, exatamente. Desculpa, quantos anos você tem e há quantos anos você tá treinando CrossFit? Eu tô com 45 e tô no 9º ano. Tá, Tô é tempo, hein?
Acho que eu comecei com 36, se eu não me engano. Então, é isso. Aí, dessas 3 seletivas que eu participei, eu acabei me classificando para as 3, né? Então... Olha lá, tá vendo? Já... eu não tinha intenção, mas aí eu classifiquei, né? Deu certo. Então, só que assim, tem 2 desafios aí pela frente. Um que é a agenda, não vai dar para participar das 3. Uma delas eu vou ter que abrir mão. Porque ficou muito perto um evento do outro, ficou com 2 semanas de intervalo. Então, vai ser o TCB, depois de 2 semanas o Monstar, depois de 2 semanas o Latam Masters. E tem o custo também envolvido. Então, por exemplo, o Latam Masters é em Medellín, na Colômbia. Aí tem o custo de deslocamento, da viagem, da inscrição. Não, vamos achar patrocinador, não é isso, possível. Eu vou buscar isso, né? Gente, por favor, quem tá em casa, vamos mandar esses cortes, vamos chegar em alguém. A gente tem que fazer isso acontecer, não é possível. Aí. Para ir para lá vai ser um desafio. Mas isso. Não, vamos fazer, vou te ajudar no que eu puder. Vamos achar alguém. Beleza, obrigado. Acabamos de contar a sua história toda aqui. Alguém vai se sentir tocado de alguma forma. É isso aí. Conversar. Manda mensagem lá que a gente conversa. Vamos. Boa. E então, aí tem toda essa pegada do CrossFit. A gente vai conversar mais sobre isso. Quero saber os campeonatos, como funciona. Acho que é legal a gente explicar até para quem está em casa o que é. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhes para você explicar meio passo a passo. Até para quem não entender um pouco. Acho que nossos episódios, eles vêm com esse propósito, né? Até de trazer um pouco mais de consciência para quem está em casa, de... Poxa, eu não sou desse mundo, mas despertei interesse, então a gente vai entrar e aprofundar um pouquinho ali na última parte. Mas em paralelo e profissionalmente você tem feito o quê? Como que tá agora nesse momento? Você continua com a empresa? Você tem em São Paulo, né? Você falou que veio para uma feira agora, enfim. Sim. Então, alguma coisa você ainda tá fazendo, né? Sim. Profissionalmente, eu já passei por agência, né? Como eu falei anteriormente, né? Como publicitário mesmo, na prática. Depois eu fui pro empreendedorismo, tive empresa, tive comércio, loja física, tive também comércio online. Tinha uma época que eu estava com uma empresa, vendia peças para moto pela internet, né? E site próprio, e marketplaces e tudo mais. Mas atualmente eu trabalho prestando serviço para uma empresa de tecnologia. Ah, legal. Basicamente, eu trabalho com construção de chatbot e inteligência artificial. Tendência, né? O que eu faço bastante, assim, no dia a dia é essa área. Legal, então, continuo trabalhando, né? Então, a minha rotina é um desafio, porque eu tenho que conciliar esse trabalho com os treinos e com a paternidade também, cuidar da Helena e tudo mais. Você disse que não, mas é também um nível profissional de esporte, né? Assim, você fala, não leva um nível profissional, mas você leva a nível de prática profissional, que está nos campeonatos, e eu ia falar isso, né? E agora também, né? Nos últimos e anos, também a criação do conteúdo, né? Não esquecendo disso. Isso, fora as redes sociais. E a paternidade, que também eu sei que você se dedica bastante, né? Pelo pouco que você me contou, com bastante afinco ali. Então... É verdade. Uma curiosidade para quem está ouvindo também, aproveitando para contar um pouco desse capítulo, mas muita gente não sabe também, é que eu sou divorciado, né? Sou separado da mãe da Helena. E a Helena, ela mora comigo uma semana sim, uma semana com a mãe. Uma semana comigo, uma semana com a mãe, né? Então, esse tempo da Helena, ele é dividido por igual entre o pai e a mãe. Então, a semana que ela tá comigo é uma semana mais puxada, né? É bem mais difícil, porque além de todos os outros... responsabilidades, eu tenho que me dedicar bastante a ela, né? Nesse tempo. Então, mas para mim é um prazer, né? Foi algo que foi desejado, inclusive, na época que a gente se separou, né? A gente conversou bastante sobre realmente essa possibilidade para eu não perder o convívio que eu sempre tive com ela, e a gente acabou chegando nesse modelo. E... evidentemente que na semana que ela tá com a mãe, sobra um pouco mais de tempo para eu fazer outras coisas, né? Mas a semana que ela tá comigo,
é aquela correria, é uma loucura, mas a gente tá aí, né? Bota pra treinar também. Levo ela Muito pra treinar, enquanto eu treino ela tá lá, então a gente Legal. vai se virando E desse pelo jeito. pouco que eu vejo, ela gosta também, né? Gosta. Então, que legal, muito bom. Tiago, muito bom, adorei saber um pouco mais sobre a sua história. Tenho certeza que o pessoal que te segue também, talvez não tivesse ideia, né, de tudo que tem por trás. E é um pouco do que a gente tenta trazer por aqui.